Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos nesta quinta-feira maravilhosa, aqui em São Paulo, um calor absurdo. Já quero deixar um boa noite bem alegre para a galera da TVD News 581 da Parabólica Digital e o pessoal que está nos assistindo na TV aberta, Ivaiporã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1. E, claro, para o nosso querido mestre Silvio Navarro, esse gigante do jornalismo, que nos cede espaço no canal dele. Hoje nós temos a honra de receber o ministro Onyx, ele que foi deputado federal de 2003 a 2023 e durante o governo Jair Bolsonaro foi ministro da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, ministro da Cidadania, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência e ministro do Trabalho e Previdência. Boa noite, ministro. Boa noite, Camila. Boa noite, Karina. Uma alegria participar dessa nossa conversa e que a gente possa tocar corações e transformar vidas. Boa noite, minha irmã, minha companheira. Boa noite, minha irmã querida, audiência maravilhosa. Onyx, é um prazer te ter aqui conosco, uma honra, né? E vamos fazer um bate-papo bem legal, lembrando a nossa audiência de curtir, comentar, compartilhar. É muito importante a participação de todos. Ministro, por onde o senhor anda? Desde o fim do governo Bolsonaro, o senhor está com poucas aparições. Onde o senhor anda? Assim, quando terminou o governo Bolsonaro, um mês depois terminou meu 7º mandato consecutivo de parlamentar. Eu fiz 2 mandatos de deputado estadual, depois eu fiz mais 5 mandatos de deputado federal. E eu conversei com a minha esposa e nós achamos que era momento da gente ter um período, vamos dizer assim, sabático, né? Poder voltar a estudar. Então, tanto eu quanto ela voltamos para a academia. Ela fez um pós-graduação na área dela, agora ela vai iniciar um mestrado em julho. Aqui em Portugal, eu fiz um pós-graduação na área de gestão, né? Para conhecer um pouco de como é que os europeus encaram, né, as organizações, como é que eles solucionam problemas, como é que funciona, né, a cabeça deles para buscar a solução de problemas. E foi uma experiência maravilhosa. Voltei para a universidade, ia 2 vezes por semana, né, saía daqui onde eu moro, ia lá para Lisboa e participava das aulas e dos trabalhos em grupos. Foi um período fantástico, né? E ao longo desse período, eu fui algumas vezes ao Brasil, né? Fizemos vários eventos no Brasil, e aqui em Portugal, já no primeiro semestre ainda de 2023, nós começamos uma série de seminários, né, reunindo os brasileiros que estão em Portugal, na Espanha, na Itália, na Inglaterra, né, na Suécia, de tal forma que a gente pudesse contar um pouco das coisas que estavam acontecendo no Brasil, né, trocar experiências, e depois, aí já no segundo semestre de 2023, iniciou um trabalho para unir os partidos conservadores europeus com o PL no Brasil e os partidos conservadores na América Latina. Esse trabalho eu venho fazendo em parceria com o Eduardo Bolsonaro já há 1 ano e meio, e a gente avançou bastante para o que nós estamos chamando, e a maior parte dos partidos concordou com o nome, para constituir a Aliança pela Liberdade, que é uma forma de que a direita possa estar organizada, conectada, se apoiando mutuamente, trocando experiências, né? Agora vamos iniciar um processo de formação continuada aí, né? Com um curso que nós pretendemos lançar agora em março, e aí, ao final, haverá um intercâmbio entre portugueses e brasileiros. Então, a gente está procurando fazer essa integração e esta interação para que o movimento conservador na Europa e nas Américas, né, possa estar cada vez mais fortalecido e poder responder o desafio do enfrentamento com a esquerda mundial, que é muito estruturada, muito organizada. Vide agora, né, o que aconteceu com as denúncias do Elon Musk, com a questão que envolve o USAID, né, atuando diretamente no Brasil. Muito obrigada, ministro. Karina? Pois é, ministro, nós estamos aí diante de um desgoverno bem complicado. Como está a imagem do Brasil aí
para os nossos irmãos europeus? Eu te diria que no início, né, pela campanha de desinformação feita pela grande mídia brasileira, quando as pessoas sabiam que eu tinha participado do governo, mas agora mudou para melhor, né? A gente tinha que explicar para as pessoas que não era assim, que era justamente o contrário, estava bom, agora ficou ruim, ia piorar, né? Mas, bom, hoje as pessoas têm consciência clara, claro, né? A gente tem aí os veículos daqui, né, que são tão ideologizados quanto aí, né? A esquerda tem uma prevalência muito forte na mídia europeia, quer aqui em Portugal, na Espanha, na França, na Itália. Há uma guerra, e é uma coisa muito insana, né? É uma guerra onde nós defendemos os princípios e valores que, na regra, pagam o salário das pessoas, que garante a liberdade das pessoas, que garante uma boa vida para essas pessoas, e essas pessoas trabalham para destruir o que faz a vida delas ser boa. Então, a guerra cultural que a esquerda estabeleceu aqui na Europa ao longo dos últimos 40 anos e, vamos dizer assim, nos últimos 30, né, um trabalho muito forte nos Estados Unidos, que chegou à condição de fazer com que o Partido Democrata perdesse muito dos seus princípios e valores e se transformasse no PSOL americano, né? Então, hoje, o Partido Democrata americano fez uma guinada dos últimos 30 anos em direção à extrema-esquerda, e isso foi uma das razões para que o presidente Trump tivesse uma eleição extraordinária, onde os americanos estão tentando recolocar o trem no trilho. Ministro, o senhor falou da USAID. Lá saiu uma notícia aqui no Brasil e que eles foram responsáveis por uma interferência eleitoral em 2022. O senhor pode explicar para a gente, de acordo com as informações que o senhor tem aí na Europa, como isso ocorreu e esclarecer se isso caracteriza uma interferência na soberania nacional? Bom, primeiro, né, eu não tenho essas informações, porque aqui a mídia europeia, ela abafa isso, né? A gente tem que se dar conta que há uma luta ideológica igual ao que ocorre no Brasil aqui na Europa. Você não pode ter ilusão de achar que é diferente. O Chega, que é o partido de direita aqui de Portugal, ele é atacado de manhã, de tarde e de noite, né? Só que na última eleição de 1.200.000 votos que o Chega fez, 450 mil quase foram de jovens entre 18 e 26 anos. Ou seja, a juventude portuguesa começa a olhar para o Chega como um caminho. Bom, as redes sociais vêm ampliando a sua participação aqui em Portugal, não é como aí no Brasil, mas ela vem num crescendo e, claro, vem pela mão dos jovens. E os portugueses de mais idade, eu digo sempre, ainda ontem estive reunido com 2 deputados do Chega, lá na Assembleia da República, de um evento que nós vamos organizar aqui, e eu estava comentando que, na minha opinião, o português médio perdeu o medo de votar no Chega, porque aqui havia uma prevalência do Partido Socialista, que, apesar de diversos escândalos de corrupção, ele conseguia vencer as eleições e agora, diante do 3º ou 4º escândalo consecutivo, quem venceu a eleição foi o PSD. O PSD é um partido murista, né? É um partido que se diz de centro-direita, mas é um partido mais de centro, né? E que também combate, e para combater o Chega se uniu ao PS. Então, só para vocês verem que o que acontece no Brasil, de certa forma, também acontece aqui. Mas eu acho que o caminho, e aí eu vou dar um pouco da minha experiência de parlamentar, né, de líder, né, que eu tive no parlamento. Eu participei mais de 20 CPIs, né, durante os meus anos de mandato. Eu participei de umas muito relevantes, como foi a CPI dos Correios, que revelou o mensalão, depois a do Petrolão, né? Onde nós identificamos toda aquela roubalheira na Petrobras. Participei também das CPIs da Terra, né? Que conseguiram expor como era o sistema que o PT irrigava as ONGs, né? E agora voltou a fazer. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que uma CPMI, unindo Câmara e Senado,
aonde muito provavelmente o governo não terá maioria pela situação presente hoje das duas casas, seria o instrumento adequado. E se fosse obtida a possibilidade de ter uma comissão parlamentar de inquérito no parlamento americano, bom, aí, sem dúvida nenhuma, acho que seria pedagógico para os americanos, pedagógico para os latino-americanos e para os brasileiros, né, de como a esquerda no mundo, independente de onde ela está, né, ela que não tem freio ético nem freio moral, ela usa o poder do Estado, usa os recursos dos cidadãos para prejudicar e para fazer o mal, né? Então, eu acredito firmemente que uma CPMI, juntando as duas casas no Brasil, conjugado com uma CPI no Congresso americano, teria a condição de poder mostrar até onde a esquerda de Biden e Kamala foi capaz de ir para interferir numa nação independente e soberana. E será uma lição para as nossas autoridades, será uma lição para o povo brasileiro, porque quando a gente falava de patriotismo, quando a gente falava de proteger o Brasil, isso não é uma conversa fiada, isso é uma decisão de vida, é tu verdadeiramente proteger o teu país, pensar nas consequências de cada decisão, de cada passo que é dado para quem governa, e não essa irresponsabilidade que temos hoje e que fica a grande mídia brasileira passando pano em todas as bobagens que o atual governo vem fazendo e, lamentavelmente, desgraçando o Brasil. Muito obrigada, ministro. Karina? Ministro, em relação à vinda, né, de Pedro Vaca aqui ao Brasil sobre a OEA, a pedido dos nossos deputados, em relação à liberdade de expressão e tudo que está acontecendo. Ele que trabalhou na Flip, foi diretor executivo e financiada por George Soros. Podemos esperar algo positivo ou isso é só mais um capítulo da novela? Eu, sinceramente, não tenho muita esperança, né? Eu acho que o Vaca vai para o brejo, né? Porque a OEA é um organismo dominado pela esquerda latino-americana. Eu tive amigos que atuaram lá e a descrição que eles fazem é que se produz um documento, uma análise, um estudo, e ele, nos escalões superiores, é completamente alterado, né? Então, a gente tem que ter consciência, né? Essa saída, por exemplo, dos Estados Unidos, da OMS, de outros organismos. Por quê? Porque se transformaram essas instituições internacionais em instituições parasitadas pela esquerda mundial. Isso é um fato. Isso não é uma brincadeira. Isso é algo sério. Desde que cai o Muro de Berlim e depois falece o Império Soviético, né? O que acontece no mundo? Há uma tomada de decisão dos partidos de esquerda aqui na Europa, né? No sentido de empreender uma guerra sem fronteira, né, contra o capitalismo, e aí a tomada do poder por dentro, que foi pensada por Gramsci e sofisticada por Saul Alinsky nos Estados Unidos, né, ela vem cumprindo seu papel. A esquerda mundial vem seguindo esse modelo, né? Indo para dentro das universidades, tendo prevalência na formação na área da comunicação, do direito, das humanidades, né? Ou seja, justamente para ela ter uma massa crítica e os, vamos dizer assim, cooptados para que eles vão fazer o serviço sujo nessas instituições. O que a OMS fez durante a pandemia é um escândalo. E aconteceu o que mesmo? Talvez a maior punição da OMS pelas barbaridades que ela cometeu no mundo foi perder o apoio e o patrocínio financeiro dos Estados Unidos através do presidente Trump. E muitas das decisões do início do governo Trump, que muitos países começam a questionar e tal, eu entendo como uma radicalização inicial para tentar recolocar os Estados Unidos dentro dos princípios e valores que constituíram aquela grande nação. Ou seja, a família americana foi abalada, princípios e valores muito caros às famílias americanas foram manipulados, bulidos por uma esquerda dentro daquilo que se convencionou chamar de cultura woke, no sentido de causar muito dano. Tanto é que a eleição do Trump, para mim, é uma grande resposta do americano médio que quer que o seu país
retome a normalidade. E hoje já muitos conglomerados, muitas empresas, já sem mais a tutela do Estado do ponto de vista da ESG, cultura woke, o que ela faz? Elas já estão afastando o identitarismo, estão afastando esse tipo de intervenção na vida das pessoas e das comunidades. O senhor falou que não nutre grande esperança com a vinda do Vaca para cá. A Vaca foi para o brejo, eu adoro essa expressão. O Vaca, eu acho que o Vaca vai para o brejo. Mas desde que foi anunciado, e eu gostaria de saber a visão do senhor, até como um político altamente experiente, sabe, todos os meandros do Congresso, o Alexandre de Moraes, horas antes da OEA chegar ao Brasil, ele liberou os perfis, como se nada estivesse acontecendo, e o Jacques Wagner agora defende uma diminuição de pena para o pessoal do 8 de janeiro. O que seria esse recuo, então, do Alexandre de Moraes? Talvez uma conveniência por interesses internacionais, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que é só uma conveniência momentânea e pontual. Talvez quando o Vaca for embora e lançar seu relatório, sobre o qual ele me surpreenderá se ele realmente colocar as coisas no seu devido lugar. Eu não tenho essa expectativa, né? Acho que foi, talvez, um processo até de defesa, né, da instituição que ele representa hoje. Ministro, muito o Supremo fala em defesa das instituições, como o senhor falou, a instituição que ele defende. Lembrei da famigerada frase do Supremo Tribunal Federal, que é defender a democracia e o Estado democrático de direito. O que ocorreu de tão bizarro no país, de tão gritante no país, que esse tal do Estado de Direito foi colocado em risco, que eu não consigo me recordar? Bom, então nós somos dois, né? E tem uma coisa muito importante, né? Não é papel do Poder Judiciário de estabelecer o que quer que seja nas relações entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Quem tem o dever, né, de salvaguardar e proteger a Constituição, que teoricamente é sim uma atribuição do Poder Judiciário e uma responsabilidade do Poder Legislativo por conta do juramento que os parlamentares fazem quando tomam posse, eu acho que a Constituição brasileira precisa ser revivida, né? Ela hoje está relativizada, ela está sufocada por situações as mais variadas que já ocorreram no Poder Judiciário, que já ocorreram no Poder Legislativo, que já ocorreram no Poder Executivo, e ela virou uma ficção. Lamentavelmente, eu vi esses dias, eu acho que foi o senador Magno Malta dando um beijinho no livro da Constituição, dizendo que ela é uma finada. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe, refletindo. E eu tenho sobradas razões para concordar com o senador. A Constituição brasileira precisa tomar um oxigênio e acordar, voltar a cumprir o papel que ela sempre desempenhou no Brasil. Ou uma boa alternativa quando a democracia brasileira retornar aos trilhos, né, seria, quem sabe, se pensar seriamente numa nova constituinte para adequar o Brasil a esse novo momento do mundo. Nós temos um momento no mundo completamente diferente lá quando ela foi produzida, no século passado. A Constituição brasileira é grande demais, né? Abarca assuntos que a grande maioria deles não precisaria estar dentro de uma Constituição, poderia estar na legislação complementar, né? Com salvaguardas, né? A Constituição brasileira teria que ser mais simples, ela teria que libertar o país, né? Garantir as liberdades individuais, as liberdades coletivas, o processo democrático, o equilíbrio entre os poderes. Então, talvez pensar, né, no momento onde a gente pudesse caminhar para uma pacificação do país, imaginando, né,
um espaço para a constituição de uma nova constituinte que seria revigorada e restabelecido a responsabilidade adequada para cada um. O Brasil já teve experiências suficientes, quer nos impeachments que nós tivemos, quer nos governos que nós tivemos, quer pelo perfil ideológico que nós tivemos se sucedendo desde a redemocratização do Brasil, quer por essa hipertrofia que ocorreu mais recentemente do Poder Judiciário brasileiro. Eu acho que hoje a sociedade brasileira estaria madura para fazer uma boa revisão e estabelecer uma Constituição que, por ser simples e por ser sólida e profunda, ela poderia dar mais estabilidade ao Brasil para as próximas décadas. O Brasil precisa disso. O Brasil é um país que tem tudo para estar entre os 5 maiores países do mundo. A gente só precisa acertar as regras do jogo no Brasil. Excelente, ministro. Cá? Ministro, como está a sua visão em relação aos pedidos de impeachment contra Lula? Será que vai sair? Será que não vai? Bom, eu participei, diretamente do episódio do impeachment da Dilma, porque quando eu chego no parlamento já não se falava mais em Collor, eu chego logo depois do período Fernando Henrique e eu chego a Brasília junto com o Lula, em 2013. E é bem interessante, meu primeiro discurso na tribuna da Câmara é o risco da mexicanização do Brasil. Ou seja, que o Brasil seguisse no projeto de poder petista que nós, gaúchos, conhecíamos, porque o primeiro governo estadual relevante que o PT ganhou foi lá no Rio Grande do Sul, e o governo de Olívio Dutra foi uma tragédia para todos os gaúchos. Nós até hoje pagamos as contas lá daquele período. E eu fazia uma comparação com o PRI mexicano, que por mais de 6 décadas se manteve no poder, oscilando entre esquerda e direita, e num modelo que o Vargas Llosa chamava de a ditadura democrática. E era uma democracia concedida pelo PRI mexicano. Aí, depois dos anos 2000, houve uma modificação do rumo do México. Bom, mas na época eu me lembro que as pessoas diziam, não, mas o PT não é isso que tu está dizendo, esse gaúcho está vendo coisas, Bom, tudo que a gente falou naquele discurso acabou acontecendo ao longo dos anos subsequentes, Foram 14 anos de poder que, lamentavelmente, eu estava certo na observação que eu fiz lá em fevereiro de 2003. Bom, mas indo para a pergunta, para a questão que envolve a Dilma. Quando nós começamos, tinha uma coisa que é o seguinte, o Brasil tem uma economia tão diversa, uma economia tão grande, que para que os malfeitos de um governo, as incompetências, os erros, a forma equivocada com que a esquerda administra o Estado brasileiro, a gente precisa de 6, 7 anos. Então, o que aconteceu? O Dilma I foi já muito complicado, parecido com esse Lula III, mas precisou o Dilma II para que o país pudesse perceber e sentir. O impeachment começa, vamos dizer assim, bastante tímido na Câmara, e depois nós estamos pós, os grandes movimentos de 2014, principalmente, 15, e aí o movimento ganha atração, o impeachment ganha atração, e nós conseguimos, o PT na época tinha uma larga maioria, Eu me lembro que fruto dessa eleição de 2010? Fruto dessa eleição de 2014, não, 2014, perdão, a de 2014, nós tínhamos na Câmara uma das menores grupos de oposição da história do Parlamento brasileiro. É só ir lá consultar, os números do PFL, /DEM, do PSDB à época, que faziam uma oposição mais ou menos, Era muito restrito. Eu acho que nós não chegávamos a 80 ou 90 parlamentares. Era realmente bem restrito o número de... Então, o governo tinha uma larga margem, mas a sociedade mobilizada, o advento da época,
o nascimento das redes sociais, isso permitiu que o impeachment acontecesse. As condicionantes para que o impeachment ande são uma conjugação, um binômio, política com economia, né? E o governo já tem dados claros, está aí, né, os quase 8 trilhões de déficit, né, os déficits das estatais, né, mas nós não temos ainda no campo político, pela minha leitura atual, uma condição de caminhar para o impeachment. Eu acho que merecer o impeachment merecia, né, mas eu não consigo enxergar nesse momento as pré-condições que eu via claramente com o governo Dilma, que caminhou para aquele final que a gente conhece. Ministro, como o senhor vê o atual governo, que é um governo de aloprados, né? Um governo que não tem eira nem beira, criticando a gestão anterior, que foi a gestão do presidente Bolsonaro, que entregou o país no azul, que teve uma equipe técnica incrível de ministros e secretários, e colocar tudo o que está acontecendo hoje, culpa no governo Bolsonaro. Como o senhor vê isso? Bom, isso é uma desfaçatez, né? Algo que não para de pé, né? Eu tenho me dedicado muito, uma boa parte do meu tempo, a produzir material, vídeos, né? E documentos, fazendo a comparação entre os dois governos, qualquer área que tu pegues, né? Há um abismo entre o que nós fizemos, né? Porque assim, quando nós preparamos o plano de governo do presidente Bolsonaro, que se chamou O Caminho para a Prosperidade, nós tínhamos uma preocupação de poder modernizar o Estado brasileiro. Nós tínhamos uma preocupação de ter um centro de governo. Eu me lembro de ver e ouvir palestras do ministro Nardes falando da importância de que um governo tivesse centro de governo no padrão da OCDE. E por que isso é importante? Porque isso dá início, meio e fim nos projetos, permite transparência para que a sociedade possa acompanhar, isso cobra a eficiência do gestor público, né? Então, nós, com base nisso, nós estabelecemos um centro de governo lá na Casa Civil, iniciamos aquelas prestações de conta a cada 100 dias. Para fazer aquelas prestações de conta a cada 100 dias, nós mobilizávamos o governo inteiro. O governo tinha que explicar a cada ministério aonde que botou o dinheiro, por que optou por fazer o A e não o B, por que o C não andou, né? Quando é que vai entregar o C, o A e o B. Ou seja, nós tínhamos um mapeamento e um controle completo da estrutura do Estado brasileiro. E isso permitiu que o governo fosse muito eficiente. Então, nós conseguimos, em 2019, preparar o Brasil para enfrentar 2020. E como que foi feito isso? Com o centro de governo, com os núcleos de integridade, combate à corrupção em todos os ministérios estatais, nós conseguimos, reduzindo níveis hierárquicos, facilitando a comunicação interna dentro do governo. Nós, em 2019, digitalizamos o governo brasileiro, que saiu lá da posição 40ª para o 8º lugar. Nós conseguimos fazer a simplificação da legislação trabalhista ao longo do tempo. Nós fizemos a Lei de Liberdade Econômica, que preservou milhões e milhões de oportunidades no Brasil. Hoje tem mais de 800 mil atividades que uma pessoa se estabelece em qualquer área do território nacional sem pedir licença para ninguém, nem para secretário municipal, nem para prefeito, nem para vereador, nem governador, nem ministro, nem nada. Ela simplesmente se estabelece porque isso é um direito da cidadania. Então, são fatos que nós conseguimos fazer, a atração de investimentos. Nós captamos 250 bilhões de dólares em 2019, em investimentos privados, nacionais e internacionais. O Brasil recuperou a sua imagem internacional. Por quê? Porque as pessoas viam que nós estávamos trabalhando com seriedade, que o nosso padrão de comportamento era o mesmo da OCDE. É por isso que o Brasil avançou tanto no governo Bolsonaro e ultrapassou os outros países para fazer adesão à OCDE. Aí o que faz o governo Lula? Uma das primeiras decisões tomadas é fechar o escritório, o núcleo que nós tínhamos dentro da Casa Civil e abandonar o processo de ingresso na OCDE. Por quê? Porque o governo, para estar dentro da OCDE, ele tem que ser transparente, ele tem que falar com o cidadão, ele tem que prestar conta para a cidadania, ele tem que ser democrático, ele não pode ser tirânico, ele não pode ser autoritário, ele não pode ter
ter prejuízo, ou seja, não pode ter déficit que não seja explicável, né? Ou seja, há todo um elenco, né, de ações e de procedimentos que as 36 melhores economias do mundo, que são os 36 melhores países do mundo, para as pessoas viver, criar seus filhos, trabalhar, onde as pessoas têm o respeito dos seus governantes, era nesse grupo que nós queríamos botar o Brasil. Não misturado com Venezuela, Bolívia, com todo o respeito, né? Mas não com essas ditaduras, com Cuba, China, essas coisas que não constroem nada de positivo, né, na vida brasileira. O Brasil vira um pária internacional, não havendo uma relação altiva. Basta ver as viagens internacionais do Lula, que ele parou de ir porque estava passando vergonha, ninguém dava bola para ele, por mais lá que o videomaker do governo tentasse buscar ângulos aonde desse uma impressão de que as autoridades internacionais estavam se preocupando com ele. Não. Ele hoje é visto internacionalmente como um cara menor, né? E o Brasil paga essa conta, lamentavelmente. Muito obrigada, ministro. Karina? Ministro, Guedes já havia dito que em pouco tempo nós nos tornaríamos uma Venezuela. Estamos indo para esse caminho de verdade? Olha, eu quero aqui fazer um elogio aos deputados e senadoras de oposição, aos governadores que têm posição conservadora no Brasil. O Brasil não vai virar uma Venezuela graças ao trabalho deles. Eu acho que isso é uma coisa que nós, como sociedade, precisamos reconhecer, né? É muito importante que o Brasil tenha esse ativismo do bem no seu parlamento, ou seja, é do papel do Congresso, é a sua atribuição primeira, antes de fazer qualquer lei, é fiscalizar os atos do poder executivo. E nós, quando somos empossados, o cidadão, a cidadã, quando é empossado como parlamentar, a primeira responsabilidade dele é ser os olhos e os ouvidos da sociedade. E esse papel, ele salvaguarda o Brasil. O que, graças a Deus, está nos protegendo para não virar uma Venezuela é que nos 4 anos do Bolsonaro nós abrimos tanto a economia brasileira teve tanto sucesso, nós tivemos tanto êxito no campo econômico, na geração do emprego e renda, no nascimento de um empreendedorismo vigoroso, nós trouxemos a mentalidade de empreender para as pessoas de baixa renda no Brasil, e eu acho que tudo isso nos dá a condição de não permitir que o nosso país caminhe para se transformar numa Venezuela. Ministro, o senhor falou que os deputados, que o Brasil ainda não virou uma Venezuela por conta dos deputados. E senadores e governadores conservadores. Porque é um papel muito importante. O governador de Santa Catarina, o governador do Paraná, o governador de Goiás, ou seja, o governador de São Paulo, né, o governador de Minas. Então, nós estamos falando aí numa parcela fantástica, né? Além dos governadores do Centro-Oeste, além de governadores do Nordeste também, ou seja, nós estamos falando do ponto de vista populacional e econômico, mais da metade do Brasil. Então, isto salvaguarda o Brasil de enveredar pelo caminho triste que a Venezuela caminhou. Mas a gente, quem está de fora, nós que estamos de fora dos meandros ali da política, como eu brinco, dos encanamentos escuros do Congresso, a gente sente que a nossa voz não é ouvida, que as nossas vozes são ignoradas quando nós pedimos alguns posicionamentos dos deputados. O que está acontecendo efetivamente, principalmente em respeito à liberdade de expressão? Porque a gente fica pedindo, pelo amor de Deus, deputado, vai atrás, imita o PSOL, provoca o Supremo, seja um gazela. Qual que é o nome do gazela? Peraí. Esqueci o nome do gazela saltitante? Eu também Randolfo Rodrigues. Randolfo Rodrigues, obrigada, ministro. Esse é o grande problema das redes sociais, que ficar apelidando todo mundo, a gente acaba esquecendo os nomes. Atuem como Randolfo Rodrigues, incomodem. E a gente não vê isso. Por que a população tem um sentimento que as nossas vozes não são ecoadas dentro do Congresso? Vamos lá.
nós não temos maioria no Senado Federal. Esse é um ponto. Nós temos firmes 21 senadores, de 81. Isso é um problema. Segundo, nós não temos maioria na Câmara dos Deputados. Nós estamos caminhando para ter. Eu acredito que esta conversa que nós vamos ter em 2027, ela será diferente. Porque 26 tem todas as condições de nós fazermos maioria na Câmara e no Senado. Então, isso é uma construção. Tá? Quando eu falava de teses liberais ou de princípios e valores conservadores, eu os defendia na Câmara dos Deputados, eu muitas vezes fui visto como um ET. Muitas vezes eu fui visto como, não, mas isso aí não dá voto, isso não resolve. Eu disse, mas eu não estou defendendo isso por voto, porque eu acredito. Eu vou contar uma passagem. Por que eu não apertei o botão para o Código Florestal? Porque ele relativizava o direito de propriedade. Eu sou terceira geração de italianos no Brasil. A minha família, que era miserável na Itália, ela foi para o Brasil em busca de um pedacinho de terra para poder construir uma vida digna. É isso. Então, como é que tu vai fragilizar o direito de propriedade? Eu tive uma vez em Bruxelas, no Parlamento Europeu, discutindo a questão do meio ambiente, e eu coloquei sobre a mesa, na discussão que nós fazíamos lá, com parlamentares de vários países do mundo, a questão que envolve o Código Florestal brasileiro, e eu contei a história que no Brasil, dependendo da região brasileira, ou 20%, ou 40%, 80% da sua propriedade, o Estado sequestrava, em nome da preservação do meio ambiente, as famosas reservas legais, sem ter direito a nenhuma indenização. Aí o primeiro que pulou foi o holandês. Ele disse, não, mas isso ninguém aprova aqui, isso é uma barbaridade, isso é uma maluquice. Vai na Holanda para tu ver. Eles dão 2 palmos da linha d'água e plantam o que quiser. Aqui no Brasil, o gado, para beber água, tem que ter ponto autorizado. Ou seja, nós fomos para um ponto, e eu me lembro de discutir isso com os membros da bancada da Frente Parlamentar da Agricultura, da bancada ruralista, e muitos me disseram, não, mas tu tem que votar com a gente. Não, eu trabalhei para minimizar os danos, como Aldo Rabelo fez um trabalho de minimização dos danos, mas mesmo assim, tem coisas ali que são de um gravame inadmissível. E eu disse, eu me nego a botar minha impressão digital em algo que fragilize o direito de propriedade, porque este é um pilar intocável para mim dentro de um país. Se tu não respeita, não é só a propriedade rural, a propriedade urbana, a propriedade intelectual, ou seja, se tu não tiver respeito por aquilo que é gerado pela nossa inteligência ou como fruto do nosso trabalho, que sociedade nós estamos participando? E eu lembrava do filósofo alemão que disse, sociedade onde o direito de propriedade não é respeitado, o homem e a mulher não têm amigos, só inimigos. Isso é fato. Então, nós estamos num processo de conscientização, de construção de um movimento conservador que cada vez é mais forte no Brasil. Tivemos um excelente resultado nas eleições municipais desse ano, vamos ter um grande resultado no ano que vem. E se nós formos capazes de unir do centro para a direita de forma inteligente, eu acho que nós temos todas as condições de poder construir a vitória para a presidência da República e a maioria na Câmara e a maioria no Senado. E aí os problemas do cidadão brasileiro devem diminuir muito. Eu tenho esta esperança. Karina? Com certeza, que deu um atrasinho de tempo. Ministro, nós estamos observando aí o pedido de anistia. Há um abaixo-assinado correndo nas redes sociais, mais o apelo da população. Será que essa anistia sai? Como está esse processo na sua visão? Me dá muito ânimo, né? O presidente da Câmara, o Hugo Mota, falar da necessidade de se avançar no processo de anistia. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Brasil precisa ser pacificado. Eu tenho exposto esta visão já desde o ano passado. O Brasil precisa caminhar para uma pacificação. O Brasil precisa compreender que aqui vai ter para sempre direita e esquerda, o
movimento socialista, o movimento conservador, os liberais, o pessoal de centro-direita, o pessoal de centro-esquerda, ou seja, a democracia brasileira é uma democracia plural, porque isso é do fundamento, do princípio da democracia, e precisa haver respeito de parte a parte. Ou seja, não é porque, né, eu não concordo com as afirmações de uma pessoa ou com a visão que ela tem de mundo, que eu não vou garantir o direito que ela tem de se expressar. Porque isso é da essência da democracia. Então, eu acredito que esse momento que nós passamos e ainda estamos vivendo, ele vai ser substituído por um momento de reencontro do Brasil com a democracia e com as liberdades. Eu acho que será uma lição. Quanto mais tempo a gente se afastar, vai ficar mais claro isso que eu estou dizendo. Da mesma maneira que eu dizia, quanto mais tempo a gente se afastar da pandemia, quanto mais o tempo passar, mais as pessoas do Brasil e o mundo vão ver os acertos do Brasil na condição da pandemia. Este é um fato importante. Por exemplo, aqui na Europa, as instituições de longa permanência, asilos e orfanatos, e particularmente os asilos, por causa dos idosos, em alguns países, em algumas cidades importantíssimas aqui, eles foram dizimados. Que cuidado nós tivemos no Brasil? Nós mandamos recursos e mandamos cestas básicas, mas nós fizemos um reforço proteico na alimentação dos nossos idosos no Brasil. Nós, graças a Deus, não tivemos nenhuma tragédia do porte como houve em Roma, em Milão e outras cidades europeias, nos seus asilos. Ou seja, muitas vezes coisas simples, mas que tem um efeito extraordinário, porque isto aumenta o nível proteico da pessoa, melhora a sua capacidade de defesa. Então, nós buscamos, inclusive, esse tipo de especificidade, né? Se a gente for lá olhar o auxílio emergencial, né, que eu tive a honra de coordenar e implantar no Brasil, eu me lembro do presidente, quando ele assinou o documento, né, ele assinou a lei que foi aprovada no parlamento, ele disse para mim: Gaúcho, assinei o auxílio emergencial que tu te vira porque o povo está com fome. 6 dias depois nós pagamos 6,5 milhões de pessoas. E 30 e poucos dias depois, nós tínhamos chegado a 68 milhões de brasileiros, encontramos 18 milhões de invisíveis, seres humanos que o Estado brasileiro nunca enxergou. Ou seja, nós somos competentes. Foi o Onix que fez isso? Não. O Onix coordenou um time que encontrou caminhos. Nós fizemos junto com a Caixa, foi uma briga no início, para fazer o Caixa Tem ser o sistema digital que ia captar as pessoas que tinham direito a receber o auxílio. E depois de matérias dizendo que tinham erros e fraudes, sabe qual foi o nível de erro, fraude ou falha do sistema? 0,47. Para 68 milhões de pessoas, para quase 400 bilhões nós gastamos naquele ano no Ministério da Cidadania. Sabe qual é o melhor sistema de controle do mundo? O sistema de pensão americano, que é referência para a maior parte dos países ocidentais em termos de controle do gasto público. Sabe o que eles aceitam de falha, fraude ou erro no sistema americano? 0,62. Aliás, é o índice do Tribunal de Contas do Brasil. Nós chegamos a 0,47. Então, o Brasil, quando as pessoas se dedicam, quando entregam com corpo e alma para transformar seu país, o Brasil tem potencial, tem capacidade, sabe da resposta. E aí tu olha 21, e 21 o Brasil teve 100 milhões de pessoas ocupadas. Nunca isso aconteceu na história do Brasil. Nós tivemos o menor nível em 21, e agora ministro do Trabalho, eu sei os números, de informalidade. A média da América Latina, do México para baixo, é entre 52% e 53%. Nós tivemos o Brasil com 43% de formalidade. Mas 100 milhões de pessoas ocupadas no Brasil, ou seja, com fonte de renda. Então, estas coisas que pouca gente sabe, que a grande mídia escondeu, né, a gente conseguiu fazer. Então, isso, quanto mais tempo passar, mais claro vai ficar. Nós iniciamos o Criança Feliz com 860 mil crianças atendidas de 0 a 36 meses, ganhamos prêmios lá em Dubai, reconhecimento internacional. Quando terminou o governo, nós tínhamos mais de 2 milhões de crianças de 0 a 36 meses
sendo atendidas no programa. Pergunta quantas tem hoje. Pergunta quantas tem hoje. O crime que essa gente que está no governo está fazendo com as crianças de 0 a 36. Por quê? Porque as crianças que não forem adequadamente estimuladas de 0 a 36 meses, 0 a 36 meses, de 0 a 3 anos de idade, ela chega na escola, não é com 50% menos, é 5 vezes menos capacidade intelectual e cognitiva que uma criança de classe média. Isso é justo com os pobres? Isso é cuidar dos pobres? Não. Isso é não amar seu país. Olha, ministro, o Lula ele sempre deixou claro que ele é o pai dos pobres. Então ele nunca mentiu, ele quer deixar a população toda pobre para que ele reine. Nessa linha, Camila, eu acho que tu tem total razão. É isso mesmo. Ninguém pode dizer que o Lula mentiu. É verdade. Eu, como mãe de 2 atípicos, posso dizer que no governo Bolsonaro minha vida era muito melhor, inclusive em questão educacional, quando o presidente Bolsonaro cedeu professores especializados para crianças atípicas dentro de escolas regulares. Isso para mim era maravilhoso. Chegou o Lula e tirou, e agora a gente tem que pagar a parte, ou seja, não tem como, porque é muito caro. Na inflação que nós estamos vivendo, nesse caos econômico, não há condições da gente ter uma professora à parte dentro de uma sala de aula para cuidar dos nossos filhos. Isso é uma coisa que esse plano, né, esse planejamento foi feito pela Michelle Bolsonaro, foi implementado e isso mudou a vida de muitas crianças. Inclusive, o Lula extinguiu a pensão vitalícia para anencéfalos, né, para as crianças com anencefalia. Então, tudo que o presidente Bolsonaro estruturou e ainda entregou o país no azul, o Lula tirou e ainda conseguiu deixar o país no vermelho. Entra a minha pergunta: o presidente Bolsonaro tem possibilidade de se tornar elegível em 2026? E, se caso ele seja eleito, ele vai conseguir recuperar o país? Bom, primeiro, né, todos nós acreditamos no Brasil. O Brasil tem um potencial extraordinário, né, e o presidente Bolsonaro tem uma característica, né, ele forma boas equipes, eu acho. Eu participei, inclusive, eu fui ministro da transição, né, no governo Temer foi criado esse cargo, né, e eu tive a honra, logo depois da vitória no segundo turno, do presidente Bolsonaro me indicar para esse cargo, né. O primeiro ministério que eu ocupei não foi dentro do período de governo dele, foi por indicação dele ainda no final do governo Temer, para poder montar o governo. Então, por 60 e poucos dias, eu exerci esse ministério, que se reunia lá no CCB, né, e onde nós estruturamos, né, o governo que acabou sendo o melhor governo da história do Brasil. Então, eu fico pensando aqui, né, e eu não tenho nenhuma dúvida que a gente tem todas as condições, né, de poder recuperar o Brasil, e o Brasil com alguns ajustes, e só com a lógica, né, de ter um governo que ama o seu país, que voltará a servir de verdade os brasileiros e que não deixa roubar, né? Essas coisas, elas fazem muita diferença, né? Ou seja, elas sinalizam para toda a estrutura de governo, que é gigantesca no Brasil, né? Nós estamos falando aí em 100 mil cargos só em comissão, nós estamos falando mais de 1 milhão de pessoas, né, nas diversas áreas. É uma coisa assustadora, e eu me lembro muito bem, né, o aparelhamento que o PT fez nos seus anos de poder da máquina pública nos trouxe grandes transtornos, grandes, não foi pouco não. Mas nós vencemos tudo isso com muita fé, muita dedicação, muito foco, muito trabalho, né? Agora, eu espero sinceramente, né, que a injustiça, né, da inelegibilidade do presidente Bolsonaro possa ser corrigida, entendeu? Porque é algo que fere a todos os brasileiros de bem, né? Não há razão naqueles processos para estabelecer inelegibilidade, não há argumentos, né, que sejam minimamente razoáveis, não para de pé aquelas decisões, né? E a gente vai continuar lutando para o Brasil Verde e Amarelo voltar. O Brasil Verde e Amarelo foi algo que tocou
no coração dos brasileiros de norte a sul, de sul a norte, e os brasileiros desejam que esse tipo de governo comprometido com o presente e futuro do nosso país possa voltar. Muito obrigada, ministro. Karina? Ministro, nós estamos aí numa complexidade do desgoverno, né? Com todas essas denúncias e tudo mais. Como o senhor enxerga agora 2026, aliás, 2025 para frente? Será que nós vamos ter a condição de recuperar o país ou a gente ainda precisa pensar em trabalho de base? Explicar à nossa audiência também a importância desse processo do trabalho de base para 25, 26 em diante. Bom, eu acho que são duas coisas, né, Karina? A primeira delas, né, é formar uma base de pessoas que recebam, né, as diferenças, os conceitos adequados, principalmente os jovens, buscar os jovens no secundário, nas universidades, isso é muito, muito importante, né? Eu tenho dito sempre, nas palestras que faço, nos seminários que participo, eu digo sempre, cada um tem um propósito, né? Então, um vai comunicar, o outro vai, né, ser um parlamentar, o outro vai ser um empresário, o outro vai ser um médico, um dentista, né, veterinário como eu, né, um professor, seja lá a atividade que for, né, um comunicador, mas todos nós temos um compromisso, nós temos que defender os nossos princípios e valores que nós compreendemos pela vida que temos, pela maturidade que atingimos, o quanto eles são importantes, isso precisa ser passado para os jovens. Não dá para achar pai e mãe, né, que o TikTok vai educar seu filho. A escola ensina. Quem educa é pai e mãe. E muitos pais e muitas mães, por conta do modelo de vida atual, para séries de situações, muitas vezes abre mão e empurra para a escola. E lá na frente vai descobrir que seu filho saiu parecido com o professor de história ou com a professora de história. E não tem quase nada a ver com a história da família a qual ele pertence. Isso é uma coisa, eu sei que eu estou falando, eu sei que tem pais que vão me ouvir, vão dizer que eu estou falando aqui uma demasia, né? Algo muito duro. Mas não é não. Né? A gente tem que se dar conta que no período que o filho e a filha estão acordados, e ele tem 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, é o tempo que a gente tem para mostrar para eles que padrão e que tipo de mundo a gente quer, que tipo de sociedade a gente quer, que relação a gente quer, que princípios e valores são importantes. Eu presido uma instituição que organiza, né, esse ano nós vamos multiplicar, organizamos o ano passado um evento chamado Primeiro Fórum Filhos e Pais, né, e nós falamos exatamente disso, de princípios e valores, como é que o pai enfrenta quando o filho é atacado dentro da escola para ter conceitos, princípios e valores que não são o que a família pratica, quando depois esse menino, essa menina vai casar, que rumo ele vai dar para a sua vida, né? Quando ela chega no momento de crescer economicamente, profissionalmente, que caminhos vai buscar, né? E assim sucessivamente, ou seja, nós precisamos ter clareza de que, eu estou cansado vindo do trabalho, eu vou relaxar um pouquinho aqui no Instagram. Não, teu filho está acordado, cara. Vai falar com ele. Fica do lado dele. Vê o que ele está falando. Tenta convencer ele para ler um livro. Ou vai ver alguma coisa, um filme, sei lá que possa edificar a vida dele. Porque senão passa aquele período em que ele absorve, o filho ou a filha, com facilidade, valores e princípios dos pais, né? E depois ele vai ser entregue para os professores que vão trabalhar a cabeça deles. Eu tenho uma senhora aqui em Portugal, ela mora no Porto, se chama Maria Helena Costa, ela já escreveu 3 ou 4 livros,
e ela luta pela preservação da família. É uma mãe, uma dona de casa. Não tem cargo eletivo, coisa nenhuma. Né? As pessoas se cotizam numa associação para ela poder andar pelo país, né? Para poder defender a vida, lutar contra o aborto, né? Defender a família, lutar contra a ideologia de gênero. Ela tem uma coleção de casos de suicídio de crianças, que a criança começa o processo ali de mudar a sua aparência externa com 12, 13, 14 anos, quando chega lá 18, 19, 20, bom, quer voltar, não tem como voltar, bom, pula da ponte, se joga debaixo do trem, ou seja, é uma tragédia. E essa é uma mãe que está cumprindo a sua parte, está fazendo um esforço sobre-humano para poder tocar outros pais, para que os pais se preocupem, para que os pais... E esse é um movimento muito forte aqui, que está crescendo muito aqui em Portugal, de assumir a paternidade, assumir a maternidade e ter clareza que escola ensina, escola não educa. Quem educa é pai e mãe. Eu acho que isso é fundamental e vital para a gente poder preparar o presente e o futuro do nosso país. Perfeito, ministro. Nós já estamos caminhando para o final. Vou fazer a minha última pergunta, só para complementar o comentário do senhor. Aí eu falo como psicanalista, especialista em psicopatologias. Nós nunca vimos uma geração órfã de pais vivos, como nós estamos vendo essa geração, que é a geração do TikTok. Hoje, geração neném, né? Nem estuda e nem trabalha e ninguém está nem aí para nada. Então, de fato, o ministro tem razão. Desliga o seu celular e cuida do teu filho. Porque amanhã, quando ele estiver usando droga, quando ele não voltar para casa, quando ele sumir, aí tu vai chorar e é tarde demais. É melhor a gente educar do que a polícia educar na rua. Ministro, eu vou aproveitar que o senhor está num país que garante a sua liberdade de expressão, que garante que o senhor se expresse sem medo, e lhe perguntar: o judiciário brasileiro é o mais caro do mundo entre 53 países. Somente em 2023 eles consumiram 1,2% do produto interno bruto, do PIB, o que equivale a 132 bilhões de reais e 800 mil. Só que a sociedade não vê esse retorno, muito pelo contrário. Centenas de inquéritos sigilosos, perseguição política, exilados, presos políticos. Como o senhor vê esse investimento num nicho, num setor que não está correspondendo com os anseios sociais? Bom, primeiro eu tenho a clareza de que a Constituição brasileira, que eu espero que não seja afinada, né, como disse o Magno Malta, ela estabeleceu lá a responsabilidade do Senado Federal para, vamos dizer assim, fazer o monitoramento, né, e o acompanhamento mais de perto, principalmente das altas cortes do país. E caberia e cabe, na minha opinião, dentro da atual Constituição brasileira, este papel ao Senado Federal, no sentido de poder estabelecer limites ou recolocar nos trilhos, né, a democracia brasileira. Esse ativismo judicial que nós estamos assistindo no Brasil, o Brasil foi meio que um laboratório disso. E nós estamos vendo isso também em outros países aqui da Europa. Os líderes políticos aqui têm preocupações com isso, porque justiça, primeiro, né, tem que ser, claro, justa, imparcial e equidistante das partes. Isso é o fundamental, né? Aliás, eu nunca fui aluno de direito, mas do que eu li, né, quem julga, né, precisa estar equidistante das partes, né, exatamente para que a justiça se proceda naquele episódio. E é tudo que nós, lamentavelmente, não temos no Brasil e nós precisamos trazer de volta. Eu tenho dito, e vou emendar aqui com a questão política, que uma das eleições mais importantes, além da presidência da República em 26, será a eleição do Senado Federal. Hoje, o perfil que nós temos de representação do Senado Federal está muito distante do que é a sociedade brasileira hoje. Então, deverá ter, sim, uma grande mobilização para que a gente consiga constituir no voto, dentro do jogo democrático, a maioria, né,
E eu não tenho medo não de falar de centro-direita, porque ninguém vai fazer maioria sozinho, né? Nenhum partido vai fazer isso. A gente tem que ter humildade de saber que nós estamos vivendo um processo de transição na vida do nosso país e nós precisamos trabalhar com a realidade. E a realidade, me parece que uma boa construção feita do centro para a direita pode nos dar uma maioria sólida no Senado Federal e que esta maioria nos traria, então, o reequilíbrio das relações institucionais, políticas e de reequilibrar, né, a democracia brasileira com a tripartição dos poderes, o respeito à autonomia e independência de cada um dos poderes da República. Isso é o que vai fazer muito bem para o Brasil e será a ferramenta indispensável para que o Brasil possa retomar, né, o seu encontro com as melhores e maiores nações do mundo, que é o lugar que o Brasil tem que estar. Muito obrigada, ministro. Ministro, nós estamos encerrando, então, essa rodada maravilhosa de informações aqui, com a tua presença, e nós vamos fazer aqui uma brincadeira saudável, onde nós colocamos uma palavra e o senhor remete em uma frase, aquilo que o senhor sentir. O pinga-fogo, tá bom? Vamos iniciar, então. Vamos lá. A primeira palavra é congresso. Precisa aumentar a participação dos conservadores no Congresso. Família. O mais importante, princípio e fim de tudo, é um projeto de Deus. Futuro. Futuro, eu olho com esperança para o futuro do Brasil, para o futuro da nossa nação. Nós já experimentamos um caminho que fez com que a maioria absoluta dos brasileiros ficasse feliz e eu acho que a gente pode buscar essa felicidade de novo. Política. Precisa ser feita com mais amor pelo país e respeito pelo próximo. Educação. Fundamental, talvez um dos assuntos onde o Brasil mais precisa se debruçar. Nós temos que fazer com que a escola brasileira ensine e a escola brasileira, ao ensinar, ela transformará vidas. Perfeito, ministro. Muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conosco. Te agradecemos imensamente que essas alianças se fortaleçam para que nós possamos fazer uma direita mundial organizada, que elucide a todos os seres humanos aqui do planeta, né, o maior número possível, para que as nações não precisem passar pela escravidão. Quero te agradecer imensamente, ministro. Obrigado, viu, Karina, pela possibilidade de dividir esse espaço. Eu gostei muito, me coloco à disposição de vocês e vou concluir contigo, como eu falei há pouco, né? A gente não pode perder a esperança. Esse país, o Brasil é um país fantástico, maravilhoso. Nós precisamos só acertar o rumo e, se Deus quiser, 26 a gente começa a buscar esse acerto de volta. Amém. Minha querida irmã Camila, uma boa noite. Mais uma edição concluída com sucesso. Uma boa noite, Karina. Boa noite, ministro, ao pessoal da TVD Parabólica Digital 581 e ao pessoal que está conosco aqui ao vivo no Paraná, Ivaiporã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1 e ao canal do nosso querido jornalista Silvio Navarro. E, ministro, desejo encontrá-lo novamente sendo ministro em 2027 aqui no Brasil, mudando a nossa realidade. Obrigado, viu, pelo carinho de vocês, pela oportunidade. Acho que a gente pôde transitar por assuntos que não só tocam no coração dos brasileiros e brasileiras que vão assistir, mas que também permitam, né, que através da sua ação pessoal e individual, eles também possam nos ajudar a transformar o nosso país. Muito obrigada, ministro. Boa noite, pessoal. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, às 10h30 da noite. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, Até tchau. mais.